tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo Loretti Ebert, sócio fundador da CTE GPS Consultoria. Estamos iniciando esse canal aqui no YouTube, iniciando esse trabalho. Então, quero te convidar para um café com o Gustavo. Já trabalhei muito tempo em uma empresa grande de consultoria e auditoria e depois em uma empresa de capital aberto. Estava pensando em que tema que eu poderia hoje trazer para dividir com vocês. E a gente tem falado muito sobre o desafio da liderança. E hoje muito se fala sobre a liderança relacionada ao servir o outro, ao serviço, ao ser um líder que serve. Mas poucas pessoas pensam quando isso começou. Pois bem, isso tem mais de 2000 anos. O primeiro líder servo de que se tem registro foi Jesus Cristo. Por isso, hoje, eu gostaria de focar em 2 pontos que podemos encontrar na Bíblia sobre a vida de Jesus. Gostaria de dividir com vocês algo que está no Evangelho de João. A minha ideia, por eu não ser nem pastor nem teólogo, não é falar sobre a teologia ou a fé, mas nós pegarmos esse exemplo e trazermos para a realidade dos negócios. Pois bem, esse é um dos exemplos talvez mais falados e mais tratados na Bíblia, até mesmo quem não é cristão conhece. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 13. É quando Jesus lava os pés dos discípulos. Vou tomar a liberdade para ler aqui para vocês. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo? Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Eu gostaria de focar aqui em 2 coisas. Primeiro, num contexto de que Jesus sabia que seria traído, estava com seus 12 discípulos, e mesmo assim lavou os pés daquele que iria trair. Olha que exemplo espetacular de liderança. E um segundo ponto aqui muito importante. Hoje todos nós usamos sapatos, tênis. Agora imaginem como era lavar um pé naquela época. Não era como hoje. Aquele pé que realmente estava sujo. E Jesus, que era o mestre dos 12, lavou o pé de cada um. E olhem que coisa linda. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou dando os exemplos para que vocês façam como eu lhes fiz. Muitas vezes um líder, ele quer impor algo sobre os outros. Às vezes o líder quer que as pessoas estejam em determinado horário em uma reunião, mas não chegam nesse horário, chegam muito depois.
e pela sua autoridade ou pelo poder que tem, quer ser recebido por aqueles. O líder, ele tem que dar o exemplo, tem que sempre começar dele. Ele que tem que estar atento àqueles que lidera para saber das suas reais necessidades. O que aquelas pessoas estão passando? Você tem que ter uma empatia, você tem que se importar com ela. Você tem que se colocar no lugar dela. Muitas vezes, quando assumimos um papel de liderança, nós esquecemos o que vivemos, as coisas que aconteceram, o percurso que foi percorrido. Aqui não, aqui Jesus diz da importância de nós darmos o exemplo. Não adianta apenas falarmos, nós temos que agir e as pessoas têm que ver que nós estamos agindo. E é isso que me chama tanto a atenção quando usamos esse exemplo prático em que Jesus lavou os pés de seus discípulos. Uma das frases também mais conhecidas de Jesus nós encontramos no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 33, quando os discípulos eles estavam discutindo sobre quem seria o maior entre eles. Vou tomar novamente a liberdade de ler, mas agora um pequeno trecho para vocês. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Veja que nesse período, que é anterior a esse, do período de lavar os pés, ele já disse da importância de você servir. A importância de você não ser nem arrogante ou prepotente por ter alcançado uma posição de liderança, mas sim de você nunca se esquecer sobre a importância de servir. O que nós temos que perceber também é a importância da credibilidade nesse serviço. Muitas vezes, por estarmos acuados ou estarmos com medo, quando estamos em uma posição de liderança e com medo de perder uma eventual autoridade, nós começamos a agir de formas erradas. Por muitas vezes não queremos assumir erros e queremos apontar o dedo para o outro e dizer que foi o outro que errou e que não fui eu. Muitas vezes acabamos mentindo para encobrir eventuais erros. Vejam que aquele que serve também não tem medo de mostrar que errou. É humilde. Até mesmo porque a mentira, por exemplo, é tratada em muitas partes da Bíblia. No livro de Provérbios mesmo, muitos são os exemplos sobre o que a mentira causa, os seus efeitos negativos. Agora vejam que parte interessante de Provérbios 6, do 16 a 19. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Vejam então, você líder, o exemplo que você tem que dar de servir, não mentir e com isso criar uma credibilidade e fazer com que todos os liderados que estão sob o seu comando saibam exatamente o caminho e os princípios que você e a organização que você representa seguem. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo Café com Gustavo.